Tudo bem, pessoal? Começamos mais uma live aqui na nossa página Fernanda Miranda Pessoal, né? Do nosso mandato do Pessoal em Pelotas, trazendo um tema bastante importante, né? Um tema que é também uma das nossas pautas de luta do Pessoal aqui na nossa cidade, né? Nós temos aí essas companheiras e o companheiro Júlio, que vão abordar essa temática, todos eles com envolvimento, né, com esse tema, né, infância e juventude, e hoje a gente vai abordar especificamente, né, infância, juventude, violências e direitos em tempos de pandemia, de violências a direitos em tempos de pandemia, né? Então, nós temos aqui hoje, para poder debater esse tema, a Ana Carolina Jardim, que é assistente social, trabalhadora do Sistema de Justiça, mestre e doutora em Serviço Social. A Fátima da Luz, que é funcionária pública municipal, auxiliar de educação e estudante de pedagogia. A Juliana Dutra, advogada e assessora jurídica do PSOL. O Júlio Domingues, professor, membro da Executiva Estadual do PSOL e pré-candidato a prefeito de Pelotas. E a Simone Magalhães, professora da rede pública, especialista em educação, mestranda em ciência política e ativista da infância e juventude. Então, eu agradeço muito a presença de todos vocês nessa live importante. Eu peço desculpas às pessoas que esperaram, né, para essa live. A gente teve um pequeno atraso, aliás, um atraso grande, na verdade, porque faltou luz aqui na região e até restabelecer, a gente conseguir que todos pudessem estar, né, conectados, demorou um pouquinho. Mas agradeço, né, a paciência de todos vocês, agradeço a audiência, né? A nossa live vai funcionar da seguinte forma, né? Cada um de nós, cada pessoa convidada aqui, na verdade, vai falar por uns 10 minutinhos, vai trazer, né, a sua abordagem, enfim, a gente tem aí a construção da setorial de infância e juventude do pessoal aqui em Pelotas, que tem feito muitos trabalhos, né, muitas reflexões e ações em prol da infância e juventude, e essa live ela tem também por finalidade apresentar à sociedade essa setorial tão importante, né? Essa live ela surgiu, na verdade, dentro da setorial da infância e juventude, como uma das primeiras lives para a gente poder apresentar esse tema. E a gente traz hoje, então, aqui não só a apresentação da setorial, mas todos os outros temas. Então, cada um dos convidados vai falar, né, sobre uma abordagem com relação à violência e acesso a direitos, né, nesse tempo de pandemia. Depois das falas de cada um, a gente vai colocar, quem quiser ir fazendo comentários, quem quiser ir, né, trazendo questões, a gente vai colocando ao longo da nossa live, e no final a gente vai deixar uns minutinhos também para os convidados, as convidadas, poderem também fazer as suas considerações. Então, agradeço imensamente a presença de vocês todos aqui. Fico muito honrada da gente poder estar fazendo essa primeira live junto com, né, a setorial da infância e juventude, da qual eu também faço parte, para a gente poder abordar esses temas que nos são tão caros, né? A gente está vivendo aí um período de pandemia, onde muitas crianças e adolescentes têm sofrido, infelizmente, com violências. A gente sabe que as escolas fechadas, elas acabam não sendo um canal, né, de comunicação e de denúncia dessas violências, infelizmente. As escolas têm que continuar fechadas, a gente sabe disso, a gente reivindica isso, mas nós temos um problema, né? Como que essas crianças, esses adolescentes, vão estar realmente tendo acesso aos seus direitos nesse tempo, né? Como que nós, enquanto sociedade, enquanto pessoas que estamos aí, né, à frente desses muitas vezes desses processos, né? Nós, professoras, enfim, educadoras e ativistas do direito da criança e do adolescente, podemos pensar, né, em minimizar esses impactos e fazer com que essas crianças e esses adolescentes tenham acesso aos seus direitos que estão lá garantidos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, para começar, né, eu já deixo aqui a Simone, que vai começar abordando essa temática, e aos pouquinhos a gente vai, então, as outras pessoas, né, os outros convidados também vão abordando seus temas, tá bem? Obrigada a todos. Simone, contigo a palavra, querida. Obrigadão. Obrigada. Estão me ouvindo bem? Estão tudo sem som? Primeiro agradecer, né, o convite, que é uma
uma demanda que a gente tem conversado muito, né, dentro da setorial, né, da infância e da juventude, um movimento que surgiu, né, recentemente dentro do PSOL, né, mostrando a importância que a gente traz, né, para as políticas públicas, né, pensar a questão da infância e da juventude, né. Então, antes de eu apresentar assim um pouquinho da setorial, né, que a gente tem, como a Fernanda mesmo disse, a gente tem trabalhado, né, muitas questões que vão desde uma formação, né, de um entendimento, né, sobre a questão da infância e desde uma formação no sentido de travar um debate, né, que vai para além das nossas ações enquanto partido, mas um debate para atingir diretamente, né, a sociedade, né. A gente sabe que hoje, né, as grandes economias globais, né, as importantes economias globais, têm travado, né, um descompasso de crises, né, crises que são institucionais, crises que são políticas, que são de ordem econômica, né, e que vem trazendo um discurso que é conservador, que é autoritário, né, que vai contramão, inclusive, de normas constitucionais, né, e no Brasil também isso não é diferente, né, talvez mais acirrado ainda esse discurso, né, a gente tem trazido à tona, né, tem visto no debate brasileiro, né, coisas que a gente tinha superado, né, com o ECA, né, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, e a gente percebe, né, que não, né, que esses governos autoritários, eles trazem cada vez mais um debate que vai contramão dos direitos que a gente já havia adquirido, né, a questão da redução da maioridade penal, né, as questões de cunho religioso, né, que tem vindo para dentro, né, da sociedade, dos debates sociais, né, e que tem tido um grande reforço no discurso político, então é influenciado diretamente por esse discurso político, né, conservador, né, através de julgamentos de cunho religioso, né, para questões de violência que a gente tem visto, inclusive recentemente, né, que até para salientar que as coisas que chegam, né, as notícias que chegam a nível nacional não são nem 1%, né, das coisas que acontecem na realidade, né, para além de se pensar, né, que são casos isolados, né. Então a gente tem um debate no Brasil hoje que é em relação aos serviços socioassistenciais, né, uma tentativa também de trazer um discurso de privatização de serviços socioassistenciais e que são serviços que são papel do Estado, né, que o Estado é garantidor, né, de políticas de defesa, né, para a infância, né, e para a juventude, né. Então isso são coisas muito importantes, né, e preocupantes, né, inclusive discursos de contestar o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, né. Agora, recentemente saiu um relatório, estava vendo ontem, um relatório de uma ONG, né, agora eu não vou me lembrar qual é o canal que saiu, se eu não me engano é pela BNC, que é falando sobre a questão das violências, né, em tempos de pandemia, direcionados a essa população de crianças e adolescentes. Nesse relatório, um relatório super importante, né, se percebeu, né, que tem a estimativa é de que 30% de casos, né, aconteçam de violência das diversas ordens, né, física, emocional, né, então uma série de violências que vão aumentar nesse período de pandemia, onde as pessoas estão em confinamento, né, e a gente sabe que a violência ela acontece dentro, na maioria dos casos, dentro dos espaços, no âmbito da família, né, nos espaços que deveriam ser os espaços de garantia de segurança, né, e de proteção. Então esses casos aumentam, né? Então as pessoas estão dentro do convívio, né? Muitas vezes em situações de conflito e as violências aumenta, né? Nesse período os casos de violência, né? À criança e ao adolescente. Outro problema também grave, né? Que é em relação à pandemia, né? Que esse relatório traz, eu achei extremamente importante os dados que eles mostram, é em relação aos serviços públicos, aos serviços governamentais, né, que tende a ser piores, né, nesse período de pandemia, né. Então, eu fiquei sabendo essa semana também que aqui em Pelotas os trabalhadores, né, do SUAS
eles não estão recebendo insalubridade, né? E isso é uma coisa muito preocupante, porque são trabalhadores, né, que estão se colocando, né, à frente, né? Eles são profissionais também, trabalhadores da saúde, e que não estão recebendo insalubridade, e é um serviço extremamente importante, né? Importante porque é a prevenção, né? É trabalhar com situações de violência, né? Então, a gente percebe, né, que para além de uma coisa isolada, né, uma notícia isolada, a gente percebe que são vários casos, né, de ou tentativa de silenciamento, né, dos nossos governantes, né, no sentido de um não comprometimento, né, com políticas direcionadas à população infanto-juvenil, e a gente percebe também, além de um silenciamento, uma negação, né, que as coisas tendem a se acirrar nesse período, né, políticas que já eram, que já não se tinha muito investimento, então agora acaba que é mais grave, né? Então, dentro dessas pandemias, né, a gente percebe que várias violências aumentam, né? Dados podem ser muito bem subnotificados e serão, como a gente percebe, assim como os casos epidemiológicos, também tem casos subnotificados, né, de questões de violência, né? Então, previsto, inclusive, e que vão contramão ao direito, por exemplo, da educação, né? A educação agora com o ensino remoto também é uma outra tentativa, né, de burlar, inclusive, o Estatuto da Criança e do Adolescente, enquanto a educação é um direito, né? O acesso é um direito social, né? Então, quando a gente fala também sobre essa questão do ensino remoto, também é outra contramão, né, que traz a questão da pandemia, né? Então, esse olhar que vai para além das políticas, ele é um olhar que tem que ser social, né? A gente, agora, a setorial, o olhar que o pessoal tem trazido, né, para esse debate que a gente tem trazido, né, dentro da setorial, é um olhar que vai denunciar, né, denunciar isso. Agora a gente fez uma solicitação, né, a setorial fez uma solicitação através do mandato do pessoal, da Fernanda, uma solicitação de informações, né, de como que está sendo, né, como que o poder público ele está enfrentando, né, combatendo, né, situações de violência, pensando em ações, né, e a gente, inclusive foi uma ação que é de suma importância aí esse relatório que a gente teve agora recentemente dessa pesquisa da ONG, foi questionado, né, a ministra Damares, e ela não, que é a ministra que poderia representar os direitos à infância, né, ela não se teve retorno, né, a gente está fazendo essa mesma solicitação para saber como que está dentro de Pelotas o acesso a direitos, né, que a gente sabe que as pessoas muitas vezes não têm, nesse período, não se tem a passagem para chegar e procurar um atendimento, né? Então, são coisas que a gente tem que parar para pensar, que vai além, muitas vezes, da nossa realidade, né? São realidades coletivas de diversos tipos de deficiências, né? De diversos tipos de dificuldades que vai para além do nosso olhar, que muitas vezes a gente até trava dentro das universidades, que é um olhar que não condiz com a realidade, muitas vezes que a gente precisa muito mais do que travar um discurso, a gente precisa também pensar em ações, né? Então, esse olhar do pessoal, agora, através da tutorial, através da Fernanda, né, é um olhar de defesa, né, um olhar de respeito, né, a essa população, né, de crianças e adolescentes, né, para além de se pensar que é uma luta do partido, a gente quer problematizar, né, enfatizar que é uma luta uma luta coletiva, né, uma luta que envolve não só a família, que envolve não só as escolas, que envolve não só a sociedade, mas é uma luta que tem que ser travada por todos nós, né, a gente tem o costume de ouvir muito, né, nos discursos políticos e nos discursos que permeiam a sociedade, em casos de violência, a gente ouve, é muito comum ouvir onde estava essa família, né? Onde estava essa mãe, né? Trazendo a questão da mãe sempre, né? E essa pergunta
é uma pergunta que deveria ser diferente, né? Aonde estávamos todos nós, né? Quando há uma violência, né, todos nós falhamos, né, é uma falha coletiva, né, a gente tem que pensar que a escola não percebeu, ou que o atendimento do posto de saúde, ele não notificou daqui a pouco, né, então é uma luta coletiva, né, e a principal ação, né, que a gente traz aqui dentro do pessoal, uma ação pensando políticas de prevenção, né, e essa visão deve ser externa, né, como eu disse, a gente não pode daqui a pouco pensar pela minha realidade ou por uma situação de privilégio social que eu esteja, eu também pensar em defesa, por exemplo, do ensino remoto, ou pensar pela questão do aborto, que agora trouxe essas notícias que vieram agora recentemente sobre a questão do aborto, da legalização do aborto em casos de violência, né? Então, a gente tem que pensar para além da nossa lógica, da nossa situação de privilégio, né? Então, a gente tem que pensar no coletivo, né? Nem quando uma criança é violentada, né? Ou violados seus direitos, essa ação vai para além do nosso olhar, né? É uma violação da população que também para além de se olhar para essa questão da proteção, a gente tem que também tentar lutar para que o estatuto se fortifique, né? Porque a gente é bem recente a questão da visão do Código de Menores, que atravessa muito o discurso político, e então a gente tem que travar, né, um discurso de que essa população tem direitos, né? São cidadãos de direito, é uma população que tem que ter proteção, né? E a papel da proteção é um papel do Estado, é um papel da família, é um papel da sociedade como um todo. Então, não é também direitos, a gente tem que entender que os direitos, eles não são um papel do Estado no sentido de que eles estão fazendo um favor. Não é. Direito social não é favor, direito social é dever do Estado, né? A gente tem que lutar para que esses direitos se perpetuem, se fortifiquem, sejam melhorados, né? Então, não tem como a gente pensar em direito social sem luta, né? Então, essa é mais uma luta que o pessoal está trazendo, mais um debate que a gente está trazendo, né? Então, só para finalizar, que é muita coisa que a gente tem para trazer, na verdade, né? Então, é convidar, né, quem não conhece, né, a Setorial da Infância e da Juventude, quem não conhece o PSOL, né? A gente está se encaminhando agora para as eleições, né? Então tem muita coisa que a gente tem que avaliar nas eleições, né? Em relação a esse comprometimento com políticas direcionadas à infância e à juventude, né? Qual é o debate que se tem feito, né? Não basta é comum a gente ver, né, políticos defenderem a família, defenderem a pauta das crianças e dos adolescentes, mas qual é o comprometimento, que política é essa que eles estão defendendo, né? É a política da punição, né? A política de condenar, né? Então, é uma política que tem que ser empática, né? Se colocar no lugar dessa população, né? Enquanto cidadãos, né? Que também têm seus direitos, né? Perante a sociedade. Então, a gente tem que pensar nesse viés, né? Para decidir, né, tomar as decisões políticas mais adequadas, né? Então, convido a todo mundo, né, quem não conhece a Setorial, é um movimento muito bonito, né, de esperança, porque quando a gente mobiliza a infância e a juventude, a gente sempre mobiliza esperança, né? Então, é um movimento de luta importante, né, e que vai se fortalecer no PSOL, né? Então, passar a palavra para os colegas. Certo, Simone, eu agradeço. A ideia de a gente fazer uma setorial de infância e juventude foi da Simone. A Simone foi, né, agora na última eleição para o Conselho Tutelar, foi uma das candidatas também, né? Uma pessoa que tem atuado muito, tem estudado muito, né, a vida dela é permeada, né, por essa questão dos direitos da infância e juventude. E é muito importante, né, Simone, que a gente possa ter uma setorial específica para tratar sobre essa temática. Eu te agradeço muito. Foi através da tua mobilização que hoje a gente tem uma setorial. Nós temos aí a página da setorial. A gente vai colocar agora nos comentários para quem quiser acionar ali. Ali são feitos, né? A gente
a Simone volta e meia, né, está produzindo card e tudo mais, as gurias ali da setorial estão produzindo textos, a gente fez na última semana vários pedidos de informações para a Prefeitura Municipal de Pelotas para saber como que está sendo, né, como que está a política pública para a criança e adolescente na nossa cidade, porque a gente sabe, né, que o Conselho Tutelar é um dos órgãos que tem como dever, né, fiscalizar e cobrar as políticas públicas, né, para que as crianças tenham acesso aos seus direitos. Mas é um dever também de toda a sociedade que faça isso. E nós temos o dever, né, de cobrar isso e de reivindicar esses direitos e essas crianças, esses adolescentes terem acesso a esses direitos, principalmente. Obrigada, Simone. A Simone, que é professora, né, na rede pública, especialista em educação e mestrando em ciência política e ativista da infância e juventude. Agora, eu vou tirar um pouquinho a Simone, obrigada, Simone, depois a gente volta, e vou colocar a Carol, né, minha grande amiga, maravilhosa, assistente social, trabalhadora do sistema de justiça, mestre e doutora em serviço social, para falar para a gente, né, sobre essas violências, enfim, né, e como se dá, né, do âmbito, né, na justiça, né, esse acesso a esses direitos, enfim, trazer essa experiência dela. A Carol, que também é da setorial da Infância e Juventude. Obrigada, Carol, pela presença. Obrigada, Fernanda, obrigada, Simone, né, e todos que estão nos acompanhando, os demais que irão falar depois, então é um prazer estar aqui, e quero também, Fernanda, te agradecer, né, por essa iniciativa de poder conversar e dar visibilidade a esse tema da infância e juventude, porque em termos, assim, de questões mais políticas, no âmbito, por exemplo, né, das esferas políticas, é um tema bastante invisibilizado. Então, assim, nós estamos num ano de eleições e como a Simone trouxe, assim, há um discurso de alguns políticos, enfim, na defesa da família, na defesa da vida, que é um discurso, enfim, puramente retórico. Eu convido a todos e todas que estão assistindo que, independente de partido, de posição política, possa questionar, né, os políticos, assim, com os quais se identifica, nos quais pretende votar, quais são as propostas desses políticos para a área da infância e juventude, quais são as propostas reais e concretas, né, para a garantia de direitos da infância e juventude. Então, esse é um convite, né, que a gente possa ler, então, né, e se apropriar para poder fazer boas escolhas, né, então isso é fundamental, até porque é no âmbito de algumas dimensões políticas que são votadas legislações, implementadas políticas públicas, então também são espaços, né, dos quais nós precisamos estar sempre nos apropriando. Com relação à questão das violências, né, eu gostaria de estar problematizando com vocês, porque a gente fala bastante no ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. E se a gente for pensar o ECA agora em 2020, né, esse estatuto que é tão dito, por alguns é mal dito, nós temos um presidente que quer rasgar o ECA e questões desse tipo, né, enfim. Esse Estatuto da Criança e do Adolescente, no ano de 2020, completou 30 anos de existência. Então, se a gente for pensar, é uma legislação recente. E aí, assim, como é que era antes do ECA, né? Como é que era antes da existência do Estatuto? Nós tínhamos, né, que foi ali a partir da década de 30, com o governo Getúlio Vargas, um código também, que era para crianças e adolescentes menores de 18 anos, não tinha esse termo criança e adolescente, era o Código de Menores. E nessa ideia do Código de Menores, a criança e o adolescente, eles eram vistos como um problema, né? Então, era o Código de Menores, era o Código da Situação Irregular, né? Ou seja, eles não eram percebidos como sujeitos de direitos. E esse Código, então, de Menores, que não... digamos assim, que era um retrocesso, né, e que foi um avanço nós termos o Estatuto, então, no Brasil, mas e antes desse código, né, se ele é um código de, a partir de 1930. Então, assim, o que a gente vai encontrar estudando e pesquisando o tema da infância, e eu acredito que é muito bom também a gente ter essa possibilidade de estudar, conciliar esses estudos, né, com as nossas intervenções, porque
uma lei, um pensamento de uma época, não é só algo que está no livro, que está, enfim, né, em coisas de papel. Isso representa o pensamento da sociedade. Então, voltando, né, à questão, assim, antes do Código de Menores, que, digamos assim, era um retrocesso, mas reconhecia essa população abaixo de 18 anos, antes disso, nós não tínhamos diferença. Crianças, adolescentes e adultos eram tratados da mesma forma. A gente tem, inclusive, assim, dados, né, de crianças e adolescentes em instituições, por exemplo, junto aos adultos, né? Então, assim, a gente trabalha que antes do Estatuto, antes até do próprio Código de Menores, era essa doutrina indiferenciada. E o que acontece? Nesse período, a família, ela tratava a criança e o adolescente como uma propriedade. Ou seja, a gente tem décadas, séculos, muito tempo, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente ele é só de 30 anos para cá, onde a criança e o adolescente não são reconhecidos como sujeitos de direitos, onde cabia, então, né, a família poder decidir tudo sobre a vida dessa criança. E quando a gente está falando de decisões, a gente está falando de dinâmicas que ocorrem dentro das famílias. Se a gente for pensar assim, né, alguns séculos atrás, qual era a organização das famílias, e até também há bem pouco tempo, né? Porque na legislação, hoje a gente fala em poder familiar, por exemplo, né? Os pais responsáveis, eles têm o poder familiar dos seus filhos. Há um tempo atrás era o pátrio poder. O que significa o pátrio poder? Era o homem, o pai, que tinha poder sobre a família, sobre a criança. Então, assim, a gente vem de uma cultura machista, onde o homem é o centro do poder. A gente vem de uma cultura androcêntrica, né, onde o homem, e também de uma cultura assim adultocêntrica, que não valoriza as experiências das crianças e dos adolescentes. O primeiro caso assim que nós temos que ganhou por óbvio, não foi o primeiro caso, mas o primeiro caso que teve uma repercussão em âmbito legislativo e internacional de uma criança que estava sofrendo abusos infantis, né? E na época ali não está discriminado se era abuso sexual, que tipo de abusos, enfim, foi nos Estados Unidos. Eu até anotei aqui para falar para vocês, né? No ano de 1874, né? Que ficou conhecido mundialmente, assim como o caso da Mary Ellen, que era uma menina que foi retirada da sua família biológica para ser criada, né? Por uma família, enfim, que a adotou, digamos assim, sem nenhuma perspectiva legal, pegou essa menina para criar e começou a maltratar. Né? E esse caso, na época, sensibilizou a sociedade, assim, nos Estados Unidos, e ganhou uma repercussão, e depois disso se criou, então, digamos, um tribunal de menores, né? E alguns relatos trazem, assim, que na época, como não havia nenhuma legislação específica para a área da infância e juventude, porque a criança e o adolescente, eles eram tratados como um mini adulto, né, e não tinha nenhuma legislação específica, nessas denúncias, assim, de que essa menina sofria maus tratos, era considerado um animal, né, o animal pela questão do porte, do tamanho, por ser, digamos assim, um ser pequeno que estava sendo maltratado pelos adultos, né. Então, eu trago esse exemplo e essas considerações para vocês, para a gente pensar que nós temos uma história de muito tempo de negação de direitos da área da infância e juventude. Nós estamos falando em Estatuto da Criança e do Adolescente, estamos falando de 30 anos para cá, né? Então, assim, o Estatuto, ele traz que a criança e o adolescente, ele é um sujeito de direitos e que não é só o dever da família, é dever da sociedade, do Estado, de todas as pessoas, né? E de todos os espaços nos quais as crianças convivem, essa proteção, né? E muitas vezes, assim, eu trabalho no Juizado da Infância e Juventude, e eu acredito que é muito importante, assim, poder diferenciar, né, categorizar o que é uma violência, o que é uma violação de direitos, porque muitas vezes no imaginário das pessoas, as famílias pobres não podem ter filhos, porque acreditam que pobreza seja um motivo para que as crianças não possam conviver com seus pais. Isso é um grande mito, né? Então, assim, a pobreza
Tem muitas famílias que passam por situação de pobreza que precisam de acesso a políticas públicas. E aí a gente vai encontrar na Constituição, em várias políticas públicas, como da assistência, da saúde e outras, né, a centralidade da família, para que um apoio à família, para que as famílias possam, então, cuidar dos seus filhos e exercer essas funções protetivas. Eu acredito que é muito importante trazer isso, porque as pessoas têm esse imaginário, né, de que de que pobreza seja uma situação de violência. Não deixa de ser, mas não uma violência perpetrada pela família. Aí nós temos, no caso da pobreza e outras situações, outras expressões da questão social, dessas desigualdades históricas, o que nós temos? Violências estruturais, né? Então, além das violências assim que ocorrem no âmbito intrafamiliar, como violência, por exemplo, que envolve abuso sexual, que envolve violência psicológica, violência física, tem também a violência estrutural por parte, né, enfim, do Estado e de toda a sociedade que produz também, né, todas essas desigualdades. Antes de concluir, assim, né, e passar para quem vai falar depois, assim, eu só gostaria de trazer que mesmo né, nesse contexto de pandemia, é possível fazer denúncia de situações de violências que envolvem crianças e adolescentes. Essas denúncias estão sendo realizadas, os serviços essenciais, assim, né, de enfrentamento a situações de violência estão acontecendo. Então, a gente tem no âmbito da política de assistência social o CREAS, que é um centro de referência especializado, né, em assistência, e tem serviços que eles têm uma continuidade. Então, assim, se depois a gente até pode falar isso ao final, né? Mas tem como fazer a denúncia através do Conselho Tutelar, do Ministério Público, do Disque 100 também, que é o Disque Direitos Humanos, que às vezes as pessoas têm dúvida assim, sobre esse mecanismo, ele funciona, né? Então é muito importante assim, que as pessoas possam se apropriar, fazer denúncias, não corroborar, né, com essa questão da violência, assim, né? Porque é bem também. A situação da violência contra criança e adolescente, ela acompanha muito também essa situação de violência contra a mulher. Quando as pessoas dizem assim, em briga de marido e mulher não se mete a colher, né? Eu não vou denunciar daqui a pouco o meu vizinho que está espancando uma criança, porque eu acredito que eu posso me incomodar, ou porque eu faço parte dessa cultura machista, patriarcal, de que ele tem o poder daquela família, né? Então, são questões que a gente tem que estar sempre refletindo sobre. E depois nós conversamos, então, ao final, né? Acredito que seria isso. Pô, imagina, seria só isso, imagina, Carol, desse uma aula em poucos minutos, e a gente fica sempre com vontade de te ouvir mais. A Liana colocou ali, sempre maravilhoso te ouvir, Ana Caroline. E é verdade, porque a Carol tem um conhecimento enorme sobre essas questões, né? Sobre o quanto a gente vê na legislação, a mudança, né? Lá no Código de Menores, e todo o avanço que a gente teve, a luta, né? A gente tem aí 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, e é uma legislação que é importantíssima, né? Na defesa e na concepção do que é a infância, né? E do que é essa fase da vida humana, né? E do quanto que a gente tem que repensar. Infelizmente, a gente vê aí, ainda hoje, alguém também comentou, né, isso, que ainda hoje, aqui a Eva colocou isso, né, que ainda hoje existem agentes, né, gestores públicos, agentes públicos que atuam como se estivessem baseados no Código de Menores, onde lá, né, a criança, o adolescente não eram vistos como sujeitos em desenvolvimento, né, e que tinham que ter acesso a muitos direitos. Enfim, depois a gente pode passar, o Conselho Tutelar continua atuando, até a Miriam está aqui também nos assistindo, que é uma ótima conselheira tutelar, enfim, e várias pessoas, né, que estão aí na frente do Conselho, garantindo o direito, né, dessas crianças e lutando, até porque existe uma certa ideia, né, depois de repente o pessoal possa falar sobre a concepção do Conselho Tutelar. O que faz o Conselho? O Conselho, ele garante que essas crianças, ele luta para que haja garantia do acesso a esses direitos, então ele vai lutar para que essa criança tenha esse acesso. O Conselho Tutelar não tem obrigação, não tem como, não foi criado para tirar filho de ninguém, foi criado para garantir direitos, né? Então, eu acho que isso tem que ficar claro também.
ficar nítido, né, nessa nossa live. E eu vou passar agora, então, te agradeço, Carol, depois a gente vai voltar um pouquinho, e eu passo agora a palavra para a Fátima, que é colega, né, municipária, professora, educadora, né, e que vai falar um pouquinho sobre a educação. A Fátima, eu acho que a Fátima caiu. Opa, deu, Fátima. Deu? Tá me escutando? Opa, Tá, tudo eu bem, vou só te Fernanda? apresentar aqui, Fátima. Desculpa, Acho a que minha fui até internet eu está que te oscilando tirei. mesmo, tá bem ruim aqui. Tá, se tu cair, a gente passa para outra e depois Não tu sei se vocês retoma. Mas estão me vamos. ouvindo. Eu vou Estamos. falando, então. Tu tá me ouvindo, Fátima? Voltou? Tranquilo agora? Tô te escutando bem. Tá bem, Pode então tá. começar, Fátima. Eu vou fazer aqui. Ok, tá certo. Eu vou sair, então, vou deixar tu falando, qualquer coisa eu entro, se eu ver que tu tá oscilando, tá? Tá bem, que tá meio oscilando, então. Então, Tá, primeiramente, boa beijo, noite. obrigada, querida. Obrigadão. Agradecer, então, aí a Fernanda pelo convite, né? As gurias já falaram um pouco, né, sobre o porquê, né, que se viu essa necessidade, né, da criação da setorial. Eu fiquei muito feliz, né, com o convite, né, de estar participando também. O tema, ele, né, a gente fala dessa direito, né, da criança, do adolescente, a gente fala a importância da escola a importância da escola nesses, desculpa, gente, a importância do papel da escola, né, na manutenção desses direitos. Por que a gente fala isso? Porque a gente percebe que é dentro da escola, né, através então da educação, e é dentro da escola que se percebe muito a violação desses direitos. Então, quando existem casos de violência, né, geralmente é na escola que a gente outras situações em que esses direitos estão sendo violados, né, como a gente em termos de uma série de questões de quando esses direitos estão sendo violados, a gente e muito em qual é o papel então da escola, da educação para a manutenção desses direitos e para que eles não sejam assim infringidos, né? Nesses tempos de pandemia, existe uma preocupação muito grande até em relação a isso, né? De como é que está sendo isso, agora até a Carol falou, né, de como é que funciona, até a questão de denúncias, né? E muitas pessoas às vezes não sabem, né? Porque às vezes até realmente por falta de conhecimento de onde procurar, né? Em função da escola fazer essa ponte. A gente sempre fala isso, né? Que a escola faz essa ponte da criança, das situações que essa criança está passando, né? E até de encaminhar a família para estar buscando isso, né? A gente está falando, claro, das crianças em idade escolar, né? Porque a gente sabe que dependendo, assim, as violências, elas, com certeza, começam às vezes muito mais cedo, né? Então, assim, ó, é de tão importante que é esse tema, e quando a gente fala em violação, a violação, ela é sempre uma violência, a violação desses direitos. Mas nem sempre essas violações, elas são realmente de violência física, né? Quando essa criança ela não está tendo acesso à saúde, né? E aí na escola a gente percebe isso, é uma violação de direito. Quando essa criança ela chega na escola e muitas vezes ela não, a gente percebe, né, que, né, a questão de alimentação é precária, né? E isso também estão atingindo assim, né, o direito dessa criança à alimentação. Então, uma das preocupações bem grandes, né, que também se busca esclarecimento a respeito disso, é de como que tá sendo atendido essas crianças agora em tempos de pandemia, né, falando dentro do âmbito escolar, né, no caso, como é que está sendo feito esse atendimento, né? Porque se a escola que faz essa ponte, né, como que está sendo, como é que essas crianças estão sendo atendidas, né? Porque se fala muito da questão de conteúdo, a questão, né, de fala muito aula remota, perder ano, não perder ano, mas a escola vai além disso, né? Que a escola tem esse papel social. Então ele vai além da gente ir lá e mandar conteúdo, né, mandar aulas e tal. A gente precisa manter um vínculo, mas esse vínculo a gente precisa entender
que ele é também da gente, porque a gente conhece a realidade, né, de cada aluno. Então, a gente percebe, dentro da escola, que eu acredito, assim, que aconteça, assim, uma identificação maior, né, com essas crianças em idade escolar, de quando esses direitos, eles são violados. Por isso que é importante que a escola, ela esteja preparada para saber reconhecer, né, quando esses direitos estão sendo assim infringidos, quando essas crianças estão sendo vítimas de violência, saber identificar, saber como agir e onde encaminhar, porque né, não adianta, né, a pessoa saber, né, identificou, mas a gente tem papel, como as gurias estavam falando, a gente sabe que é na verdade, uma obrigação de todos quando a gente percebe uma violência, de denúncia. Mas é como a gente estava falando, ainda existe essa coisa do, não vou me meter, a gente ouve. Quem nunca ouviu, às vezes, né, uma criança, né, que apanhando, ou enfim, uma situação de não ter muito um cuidado, mas as pessoas ainda têm esse receio, vamos dizer assim, da denúncia, bem em função disso, né, em função de, mas é o vizinho e tal. E agora, com a função da pandemia e as crianças estando mais em casa, eu acredito que esses casos, eles podem até não estar sendo, não é que diminuíram. Eu acho que a questão das denúncias e de perceber essas violências, né, e essa falta de manutenção desses direitos, porque a escola é um grande lugar, é um lugar onde se percebe muito isso. Então, a gente entender, né, que a criança é realmente um sujeito de direito e que ela tem esses direitos, que esses direitos precisam ser mantidos, ser preservados e que é realmente uma obrigação de toda a sociedade, mas que sim, a escola, ela faz esse papel social também, ela faz essa ponte, né? Eu acho que é importante. E a educação, ela age não só na questão também na manutenção, mas quando a gente trabalha para que essas crianças, enquanto cidadãos, eles vão crescendo, entendendo e sabendo que tem esses direitos, né? E até acho que foi a Carol que falou a respeito, a Simone, a respeito do aumento, né, em tempos, né, de pandemia, por toda uma questão de pressão e a situação financeira e tal das pessoas, né, haver um aumento nos casos de violência. Isso a gente sabe que está acontecendo na questão da violência contra a mulher e automaticamente também na violência contra as crianças, né? E a gente viu e vê também que fizeram canais e campanhas para que a mulher buscasse, né, quando tivesse uma situação de violência, buscasse uma ajuda. Mas aí a gente pergunta, e a criança, como é que ele faz, né? Então, é importante que a gente entenda que essas violências, essas políticas públicas que precisam acontecer, e ela é bem isso, é política, né? É política pública. A gente sabe que uma lei, ela não basta ela estar no papel, ela precisa ser cumprida. Se existe um direito, ele precisa ser garantido, principalmente os direitos da criança. Então, é um papel de toda a sociedade. A escola, ela ela tem um papel de grande, fundamental importância, né? E em função disso, né, porque a criança, digamos assim, se a gente imaginar, tem criança que depois da casa, o lugar, digamos assim, até que às vezes de refúgio é a escola. Aí a gente imagina como que está sendo, será, né, durante esses mais aí de 5 meses que a gente está, né, sem as aulas presenciais, sem eles estando na escola. Como a Fernanda falou, em nenhum momento a gente vai falar se deveria se voltar às aulas, mas voltar um olhar para como é que está sendo, né, como é que está sendo a vida dessas crianças, né, nesse momento, sendo que a gente sabe que tem muita criança que até de questão de alimentação mesmo, né, então é importante, eu acho, né, esse debate, assim, ele é muito importante, é importante que a gente entenda que os direitos, quando a gente cuida da criança e quando a gente exige que existam políticas públicas que protejam e façam valer esses os direitos da criança, é papel nosso também na hora que a gente vai votar, né? Então, não tem como a gente falar aqui hoje sem falar disso, né? Então, a gente pensar que quando a gente vê muitos candidatos falando, mas vamos defender a família e tal, mas aí tu vai lá ver, são candidatos de partidos que defendem a redução da maioridade penal, né? Que usam, como a gente fala,
né, até da própria religião, para interferir em direitos, adquiridos direitos, inclusive também quando o assunto é saúde. Então, a gente precisa ter esse olhar também, né? Então, acho que assim, ó, o debate, ele é importante, ele é extenso, sempre digo assim, que se a gente for falar, a gente vai ter muita e muita, muita coisa para falar, e eu também não poderia deixar aqui de falar que uma das pautas, e que eu acho que as pessoas até assim, de repente não, né, é que as crianças negras ainda são as que mais têm os seus direitos, né, não cumpridos. A gente ainda são as crianças negras, né, que mais sofrem ainda com a violação desses direitos. Então, eu mais uma vez aqui agradeço, né, pela oportunidade. Eu acho que, por mais que, como eu digo, que a gente fale, eu ainda acho que agir, a ação é o melhor, né? Então, a gente precisa usar, sim, esses canais, que são canais de debate, né? São canais, assim, que... Desculpa. Então, eu agradeço mesmo, Fernando. Desculpa, me atrapalhei um pouco, eu nunca fiz mesmo, então eu estou falando assim, a gente vai e aí vai, escola, quem trabalha sabe, né, quais são as... Por isso que existe também, né, uma... Na verdade, ela só aumenta o abismo, né, de desigualdade, né? Então, eu agradeço mais uma vez, tá, pela oportunidade. Imagina, tu foste ótima, Fátima. Tu disse que é a primeira live tua? Tá ruim a tua internet. Sim. A tua internet que tá caindo. Mas olha, primeira vez. Imagina, tu trouxe exatamente o que a gente tem trabalhado na questão da educação. Fosse ótima, Fátima, ótima. As tuas colocações sobre educação perfeitas, né? É isso que tu traz, a importância da escola, né? E nesse momento a gente está aí. É uma escola que hoje não está, os alunos não estão conseguindo acessar por conta da pandemia. A gente luta para que não estejam presencial, mas a gente poderia estar fazendo outras coisas, né, Fátima? Ao invés desse conteudismo, a escola hoje poderia estar trabalhando outras formas, inclusive de identificar essas violências. Enfim, né, de poder trabalhar a próprios professores, né, os educadores, para poder atuar frente a isso, diante de uma violência, como que faz, como que, né, que pode identificar e como encaminhar, né, esse tipo de violência, enfim. Tem várias formas de trabalhar, né? Várias formas, e infelizmente a gente não está vendo esse diálogo e não está vendo efetivamente isso acontecer, né? Foi muito importante a tua fala, Fátima, muitas professoras, né, aqui trazendo, a Yara, a Francisca também, a Yara dizendo que ela perdeu a fala, mas depois tu pode retomar, Yara, foi muito importante a fala da Fátima, porque ela traz esses elementos, né, enfim, que são imprescindíveis, né, na nossa luta. Obrigada, Fátima, né? Depois a gente vai colocar, tem uma questão aqui que eu não vou colocar porque ficou gigante e não pude colocar. Olha que amor. Oi! Ai, que bonitinha, que fofo. Teu filho ou filha? Eu não consigo enxergar. Deixa aparecer, Fátima. É minha filha. Ai, é que a Mariana. Amor. Oi, Mariana. A minha caçula. Que amor. Eles adoram aparecer, tá né? Bem... Não, ela tá aparecendo ali. Oi, tudo bom, Mariana? Ai, que bonitinha. Adoro. Quando ela quer, tá de bom humor. Que fofa. Não, oi, Mari. Que bonitinha. E a gente colocou também, enquanto o pessoal estava falando, colocamos o telefone do Conselho Tutelar, tá? Do Conselho Tutelar, do Disque 100, da Promotoria da Infância e Juventude. Todas as denúncias nesses espaços, podem ser denúncias anônimas, gente, tá? Então, não se preocupem que pode ser anônimo. Muito obrigada, Fátima, foi perfeito a tua colocação, adorei, né? Para a primeira live, estás muito bem. Pode fazer mais lives, já fica convidada a estar nesse espaço, que é nosso, tá, Fátima? Brigadão. E eu já passo, então... Obrigada, Fê. Eu que agradeço. Agora eu já passo, então, a palavra para, deixa eu ver, a Juliana Dutra,
que é a nossa querida advogada, né, e amiga, companheira também na luta na defesa da infância e juventude, também participante do setorial de infância e juventude do PSOL. Obrigada, Ju. A palavra é tua. Eu que agradeço, Fê. Eu, primeiramente, gostaria de dar boa noite a todos que me antecederam e ao Júlio, que vai me suceder, e a todos que estão nos acompanhando. Me sinto muito gratificada e contemplada com as falas anteriores, né? Foram explanações sensacionais, assim, eu corroboro com tudo que foi falado antes, assim. Gostaria só de fazer o adendo, na verdade, um reforço na fala da Carol, que coloca, né, que a gente sempre centraliza a questão da criança e adolescente como sujeitos de direitos, e sujeitos de direitos também que precisam ser protagonistas, né? Eles precisam ser inclusos nas proposições de políticas públicas, né? Então, eles precisam ser ouvidos, ser sujeitos ativos dessas proposições, né? E aí eu queria dizer sobre, com relação à temática, né, que é a violência, né, da criança e do adolescente em meio à pandemia, que o Estado, a sociedade e a família, né, esse tripé aí que precisa garantir a proteção integral desses direitos, né, precisa ser levado em conta que não existe apenas uma infância e uma juventude, são as infâncias e as juventudes, uma vez que a gente é estruturado em uma sociedade que é completamente desigual, né? E tendo o Estado essa responsabilidade, né, correlato junto com a família e a sociedade, ele precisa ser garantidor dos acessos aos direitos das famílias mais vulnerabilizadas, né? A gente precisa dar um passo atrás e também pensar que em meio à pandemia, garantir esses direitos às crianças e adolescentes também é garantir proteção a essas famílias, né? Garantir que não haja falta de alimentação, não haja falta de luz, não haja falta de água, não haja falta de gás, não haja falta de uma renda mínima. A gente precisa pensar políticas públicas de inclusão, né, de todos. E aí, quando a gente pensa em inclusão, a gente também pensa na sociedade, na escola, né? Na escola que aí a gente está no meio de uma discussão onde existe o principal equipamento, digamos assim, a principal porta de denúncia, né, de violência contra a criança e adolescente, que está sendo fechada nesse momento, né? E a gente tem aí a sobrecarga do sistema de saúde, a gente tem a assistência social sobrecarregada, e o poder público está pensando em soluções para que se remaneje isso. Como é que está se monitorando, né? Acho que a Fátima colocou isso de uma forma exemplar. A fala da Fátima foi completamente contemplativa, né? Ju, só deixa eu te pedir, eu acho que tá ruim o teu fonezinho, tá fazendo um... E assim melhora? Ou tu quer que eu tire? Não, eu acho que tira, porque ele tá fazendo um ruidinho. Tá atrapalhando. Tá. Mas deu para entender o que eu estava falando? Então? Deu, mas ele fica um ruído chatinho. Mas agora tá ótimo. Tá bom, então. Deixa eu retomar o que eu estava falando, a questão da escola, enquanto um espaço que ele deve ser inclusivo, né? E principalmente o poder público ele está monitorando essa questão de ser a principal porta de denúncia de violação, né? A gente precisa pensar nesse momento como o poder público está se organizando, né? Para que todas essas problemáticas que eram abarcadas pela escola, elas tenham soluções, né? Por exemplo, a gente tem aí uma demanda muito grande de crianças que faziam a alimentação principal, né, dentro desses espaços. O poder público está pensando no que nesse momento, né? Aí a questão das crianças com portadores de deficiências, né? Como o poder público está pensando na inclusão dessas crianças nesse momento, fazer esse link afetivo, manter essa conexão com a comunidade escolar, né? A gente tem aí uma quantidade enorme de deficiências que a gente está vendo que o poder público está inerte, assim, está completamente inviabilizado.
e em contrapartida a gente tem aí o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos aí, né, que ele deveria pensar em garantidor desses direitos, e ele é completamente oposto. Ele pensa na questão da falácia da ideologia de gênero, na evangelização, quando ele, por exemplo, deveria estar lutando juntamente com recomendações do CONANDA, que falam que a gente precisa, nesse momento, no mínimo, suspender a emenda constitucional número 95, que congelou por 20 anos os recursos e investimentos em saúde e assistência social, porque não se faz política pública sem verbas, não se faz, né? E aí a gente está vendo um governo que faz justamente o oposto disso. Ele retira todas as políticas, as verbas para a inclusão de políticas públicas, né? Então, nesse mesmo sentido, aí fica difícil de pensar como é que tá sendo estruturada essa rede de enfrentamento à violência à criança e adolescente, quando a gente tem uma própria defasagem no serviço público referente aos equipamentos que estão sendo sucateados, ao próprio servidor público, que ele não é bem remunerado, ele não tem os seus direitos trabalhistas garantidos, ele está em número muito abaixo, né, para produzir uma oferta, né, de qualidade para esses serviços, e aí a gente vê as políticas públicas sendo reduzidas completamente, né, sendo retirados os recursos, e aí a gente precisa pensar, né, enquanto sociedade, se mobilizar para cobrar justamente dessa gestão, para que se faça e que se monitore e se fortaleça uma rede de enfrentamento. Por exemplo, aqui a gente tem o NACA, né, que faz anteriormente já, no período de pandemia, quando se dá denúncias de notificações de abusos sexuais, eles fazem um acompanhamento em grupo, que é algo completamente impensável de que isso faça, né? E hoje em dia a gente precisa fazer esse acompanhamento de modo presencial, mas a gente vê uma retração de todos esses servidores, todos esses, né, serviços que deveriam ser ofertados de modo presencial, passado para outro tipo de metodologia, digamos assim, reportada para a esfera mais de outros meios, como, por exemplo, e-mail, como, por exemplo, telefone, né, não presenciais, e acontece que muitas pessoas não têm esse tipo de acesso, não conseguem acessar a rede, né? Então, a gente fica aí com uma série de um arcabouço legislativo, que ele é muito bom, né? Ele é de primeira linha, digamos assim. A gente tem legislações que são são marcos e são bem estruturadas, mas que eles não são efetivadas e de fato ele não contempla uma universalização. Poucas pessoas conseguem ter acesso a esses direitos, né? Então, acho que para finalizar, não sei se já estou no meu tempo, queria dizer tem ainda 1 minuto, Ju, mas pode falar, não tem problema. Queria dizer que a gente vem, como bem falou a Carol, a gente vem numa direção de evolução, no sentido de entender a criança e adolescente com outro paradigma. Mas isso não é contemplativo para uma esfera universal. Poucas pessoas conseguem ter acesso a esses direitos.
E a gente precisa lutar e implementar políticas públicas para que todas essas pessoas consigam acessar esses mesmos direitos, né? E aí eu fico à disposição depois para a gente trocar uma ideia e falar. Certo, Ju, abordar esse tema bem importante. E só fazendo um gancho, a Fátima tinha colocado, né, a questão da criança e adolescente, a população negra mais atingida, e aí tu traz esse elemento de o quanto as políticas públicas, alguém também comentou, a gente pode depois retomar, o quanto que a falta de investimento em políticas públicas, por exemplo, saúde, educação, isso vai intervir diretamente na vida de pessoas que estão mais vulnerabilizadas. E a gente sabe, né, a população negra é uma população que, infelizmente, né, por toda a história, infelizmente, de escravização e tudo mais, é uma população que é atingida diretamente. Quando não tem saúde, quando não tem educação, essa população é a mais atingida. E aí é que a gente vê a falta de acesso a esses direitos, atingindo diretamente a vida dessas pessoas. E a gente precisa pensar também o que o poder público está fazendo com relação às crianças em situações de ruas, às crianças que estão cumprindo medidas sócio, né? Como é que está se dando as testagens? N fatores que a gente está vendo aí o poder público completamente inerte e as crianças e adolescentes completamente vulnerabilizados. As próprias mães, né, que a gente viu aí há pouco tempo atrás, mulher de político ganhando direito a cumprir pena em domiciliar, porque era mãe de menor, e a gente está acontecendo isso com relação às mulheres que estão em cárceres, ou as mães, né, as mães menores que cumprem medida socioeducativa, elas estão tendo direito a irem para o semiaberto ou cumprir regime domiciliar. São uma série de medidas que o ECA preconiza, que o Brasil também é signatário de tratados internacionais, onde a gente percebe o Estado como principal violador desses direitos, né? Que loucura. Obrigada, Ju. Obrigada. Já vou passar, então, para o nosso companheiro, Júlio Domingues, que é professor, membro da executiva do estadual do PSOL, e o nosso pré-candidato a prefeito pelo PSOL. É um prazer, uma honra te ter aqui, Júlio. Palavra toda contigo. Boa noite, Fernanda. Boa noite às demais camaradas que me antecederam. Parabenizar a construção tanto da setorial quanto dessa atividade. Foram aulas, né? Foram aulas as intervenções anteriores, né? Parabéns. Um tema que é muito importante, mas, né? Para começo para abordar esse tema, né? Que nos traz aqui, não tem como deixar de falar do governo federal e justamente no momento que a gente está passando em uma pandemia e a sua gestão, na verdade, a sua falta de gestão, né? Nós estamos vivendo uma crise de parâmetro mundial e em que o Brasil se mostra um dos piores países para lidar com essa crise, né? Nós temos o governo minimizando o impacto da doença e a gravidade da doença, apresentando como solução remédios que não têm comprovação de cura em relação à Covid. Pior do que essa apresentação da doença é uma campanha em favor, né, desses remédios, é uma publicidade. Isso é um fato absurdo e inédito. Nós não temos na história, pelo menos não conheço na história do mundo e na história das democracias, um mandatário do país fazendo campanha em prol de um medicamento, né? E ainda um medicamento que a gente sabe, né, as pesquisas têm mostrado que não tem a eficiência no combate dessa doença que é grave, né? Isso é para além de um lobby. Por sinal, o lobby no Brasil nem é regulamentado como é na política dos Estados Unidos, mas não é esse o nosso tema. Para além disso, para além dessa publicização, né, em favor de um remédio cuja a eficiência não é comprovada, também tem uma campanha organizada de desinformação em relação à pandemia, né, e uma campanha que
ainda se investiga, até a própria CPI das fake news, o quanto dessas campanhas veiculadas em rede social, que é de desinformação do impacto da doença e também de desinformar o papel do governo federal em proteger a população, né? Ainda se investiga o quanto dessa desinformação é financiada por verba pública, o que é gravíssimo. Então, eu tenho o governo federal passando para a população de forma absurda informações que são contraditórias, informações que são mentirosas. Uma dessas informações, essa desinformação, na verdade, é apontar, tirar a responsabilidade do governo federal em relação à gestão da crise, da pandemia, do Covid-19, e apontar pela quantidade de mortes que nós chegamos a mais de 120 mil, um número absurdo. Nós estamos uma realidade de uma média de 1.000 mortes diária por Covid-19, isso considerando os dados que são constituídos a partir de um consórcio formado por grupos de imprensa e os governos estaduais, porque tem isso, né? O governo federal, já no início da pandemia, isso se fala pouco, no início da pandemia, se recusou a informar os dados como um todo em relação. Então, não tem dado oficial do governo federal, né? Então, o governo federal se nega a passar as informações, né? É uma lógica totalitária e absurda, que já vem, né, há muito tempo, essas iniciativas. Basta pensar o que foi revertido depois pelo TSE, mas o processo em relação à lei de acesso à informação, que o governo queria limitar mais ainda, né, e manter algumas informações sob sigilo por mais de 20 anos, né, algo que foi modificado depois no TSE. Mas todo esse cenário só demonstra, né, que nós temos uma gestão que é irresponsável para lidar com uma crise que é de parâmetro mundial e que, né, tem sido irresponsável para cuidar das pessoas, né, para efetivar políticas públicas de cuidado, né? Então, pensar que essas necessidades de políticas públicas, e pensando, né, fazendo relação com o que é o nosso tema, ela surge, seja a partir da nossa Constituição de 88, seja, como já foi bem citado aqui, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, da década de 90. Então, a partir dessas cartas, né, desses regramentos, digamos assim, né, a gente tem um conjunto de ações que deveriam ser adotadas pelo governo federal, né? São conjuntos de ações de proteção social, são conjuntos de ações que entendem, né, o jovem, o adolescente, a criança como sujeitos de direito, como já foi bem dito aqui. Só que, infelizmente, né, a gente vive um processo também capitaneado por esse grupo que nos governa, de tentar uma total desarticulação e total destruição de direitos e, portanto, de ataque a essas duas cartas nossas, né, seja a Constituição de 88, seja o Estatuto da Criança e Adolescente. Então, entendendo com que cada vez menos direitos sejam necessários à população. E acho que tem um elemento que é importante de se pensar nessa iniciativa, que é o quanto é necessário a gente informar a população dos direitos que a população tem, né? Uma série de direitos que são que devem ser garantidos por quem nos governa, e não são favores, não são iniciativas de benevolência desse ou daquele gestor, não, são direitos constitucionais, né? Por mais que, aí é importante, a gente está vivendo um processo de disputa política, disputa de narrativa, sim, há muitos interesses na política institucional de atacar esses direitos nossos. Então, e é absurdo que a partir do momento que a gente fale em garantia de direitos, e essas garantias de direitos são mediante verbas públicas para que esses direitos sejam efetivados, aí os direitos virão gastos, né? Então são gastos, mas ao mesmo tempo a gente tem um governo federal, e não só, que privilegia certos setores
da economia, certos setores da sociedade com benevolências, seja com isenções de impostos, seja com empréstimos, né, a própria relação muitas vezes com o BNDES, empréstimos com valores de juros muito baixos, ou mesmo que não são pagos, são sonegados muitas vezes, seja, né, por agora na pandemia, com auxílio na base de trilhões para megabancos, né, para o setor de bancos. Então, e aí, né, nós vivemos uma realidade em que os problemas sociais que já existiam antes da pandemia são agravados, porque tem a novidade, né, a novidade que nós estamos vivendo é esse vírus que ainda não tem cura, não tem uma vacina, que tem uma capacidade de se alastrar e um contágio gigantesco. Essa é a novidade. Só que os problemas sociais que nós já vivenciávamos, eles estão escancarados, na verdade, né? Então, a gente tem sobre a ótica do Estado em relação à infância e juventude, tem um olhar que ainda eu acho que foi bem comentado ali nos comentários aqui do vídeo, né, da nossa live, que ainda há uma visão do Estado como se ainda existisse o Código lá de Menores, né? Então, é delegado, às vezes, como política de Estado para a juventude, um olhar de repressão, muitas vezes, né? Então, não é, e tem uma lógica aí no imaginário também, infelizmente, da população, sobretudo sobre os jovens negros das periferias da cidade, é relegado a eles um olhar de marginalidade, infelizmente, quando, né, a gente deveria garantir uma série de políticas públicas que beneficiariam a toda a sociedade, beneficiariam, né, a juventude, pensar em saúde, pensar em educação, pensar em acesso à diversidade cultural, porque, né, acho que existe uma lógica também vigente que entende que, né, nos lugares periféricos não há cultura, e há, sim, uma série de manifestações culturais, só que elas devem ser valorizadas, né, e o Estado também poderia cumprir esse papel de valorizar. Mas, de fato, nós vivemos em um Estado né, e o Estado brasileiro, né, que aniquila a sua juventude, né, que mata o seu futuro. Então, a gente tem umas estatísticas alarmantes de violência sofrida pelos jovens, e a maioria são jovens negros, né, e em contrapartida, e isso acontece muitas vezes por esse olhar que reserva para a juventude, né, sobretudo a juventude, né, periférica, de vilas, de bairros, de lugares afastados do centro, de lugares com carências sociais, que relega a eles, né, sujeitos de direito, que tenham, que tenham o dever do Estado de garantir acesso à saúde, acesso a saneamento básico, que é um elemento determinante, né, para uma série de outras questões, como, por exemplo, de saúde pública. Então, nós vivemos uma gigantesca precariedade nessa área no país, e isso afeta, com certeza, né, uma série de outros elementos da nossa vivência. Mas, eu acho que um elemento que eu gostaria de citar é que tem algumas questões em relação à juventude que não foram citadas aqui, que é a questão de ativismo jovem, né? E aí eu vou concluir com isso, assim, que aí nos dá alguns alentos, digamos assim, nos últimos períodos, e algumas coisas que nós vimos, né, em relação ao ativismo jovem. Acho que eu posso citar de imediato a questão cultural, assim, né? Tem uma série de iniciativas de jovens relacionados à música, à dança, né? Volto a citar os jovens vindos de lugares periféricos, que são de uma riqueza cultural incrível. E aí citar alguns movimentos que aconteceram no último período, como, por exemplo, a ocupação de escolas, que teve uma contraofensiva lá pelo Escola Sem Partido, que também tinha a ver com isso, né, de enfrentar e atacar esses jovens que se mobilizavam. E cito por último o que foi, esses dias eu estava em outra live, comentava sobre isso, o que foi o processo do Ele Não. Eu ainda não tive contato com estudos sobre esse processo, mas, né, visualmente era um processo muito protagonizado por jovens, aquelas manifestações.
sobretudo mulheres jovens. E eu acho que naturalmente a gente tem a indignação dos jovens justamente por essa falta de política pública e pelo o contato e a indignação com as carências materiais do seu cotidiano, né? Então, acho que isso faz com que os jovens, né, muitas vezes tenham que tenham a sua indignação e tenham que canalizá-las para alguma ação. Por último, agora mesmo, para encerrar, acho que tem um olhar que é importante sobre pandemia e crise, que é o processo de flexibilização das vagas de ocupação de trabalho e a enormidade de jovens que hoje em dia se ocupam com entrega, por exemplo, né? Então, a gente tem um quadro aí de precarização aguçada do trabalho, e os jovens também são, né, um percentual gigantesco de vítimas dessa precarização. Então, são esse cenário todo, né, para dizer isso, que a gente precisa lutar coletivamente pela garantia do que está nessas duas cartas nossas aí, Constituição de 88 e também o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque justamente esses dois elementos estão sendo atacados cotidianamente por quem nos governa a nível nacional e também acontece por quem nos governa a nível estadual e municipal. Obrigada, Júlio. É bem isso, né? Estava lembrando aqui, acho que o próprio, até posso botar agora, já vou chamar as gurias, né? Mas o Chu colocou no início, né? Que na nível federal, né? A gente tem aí uma presidência que corrobora com o discurso do trabalho infantil, né? O próprio presidente, numa live, falou, ele sempre falou isso, né? Que nunca aconteceu nada com ele. Imagina, ele pega o exemplo, né? Uma pessoa que pega o exemplo de vida dele e acha que é assim. Imagina, a gente sabe que o trabalho infantil, por exemplo, não acesso, né, à escola, não permite o acesso à escola, muitas crianças abandonam a escola, e isso tira toda a questão da própria dignidade humana, porque tu deixa de fazer, né, ter acesso ao teu desenvolvimento, próprio desenvolvimento, para poder trabalhar e sustentar, muitas vezes, a família, né? E a gente vê isso, infelizmente, aqui, né, na nossa cidade, a gente vê isso direto, né? As crianças tendo que estar na rua, muitas vezes está aí pedindo dinheiro, né, para poder levar para casa. É muito complicado. Eu vou já colocando as gurias aqui, e aí eu já vou colocando os comentários, né? A Kátia aqui, né, falando da nossa live, ó, colocando aqui esse debate importantíssimo, olhar importantíssimo trazido pelo Júlio. Eu vou colocar alguns comentários, já coloquei o primeiro comentário que eu acho importante, a questão, né, do trabalho infantil trazido pelo Chu, o próprio Júlio já fez menção a isso, né? O Antônio Candiota, professor também, fala o seguinte, vai ficar pior ainda, né? O governo Bolsonaro acaba de anunciar cortes de verbas na educação e na saúde para o orçamento de 2021. Imagina, né? Já não basta a emenda constitucional 95, que já tirava, né? Direitos, né? Tirava o investimento da saúde e educação, vai tirar mais ainda em plena pandemia. É muito triste. A Márcia trazendo a Damares, né? A ministra Damares, que a preocupação deles foi a máscara, né? A máscara, o concurso de máscaras, como se fosse esse era o problema, né? Vamos minimizar o impacto, vamos fazer um concurso de máscaras para ver qual é a máscara mais bonita. Ai, gente, assim, ó, rir da população, rir de mortes, imagina, mais de 120 mil mortes, fora a subnotificação, né? É muito complicado. Ó, a Márcia, de novo, né? A Márcia, que é orientadora educacional, colega também municipária, coloca, né, que as pessoas têm medo de denunciar algumas violências e que essa denúncia, né, ela é obrigação de qualquer cidadão fazer. Deixa eu ver aqui outro. A Eva já tinha colocado a mensagem dela, né? Ó, o Richard coloca, infelizmente, esse governo atual prefere primeiro punir, condenar o jovem, ao invés de tentar compreendê-lo.
compreender toda a complexidade. O Júlio traz ali, né, a própria questão cultural que está sendo produzido de cultura, de arte, né, na periferia, né, nos nossos bairros aí, que não está sendo levado em consideração para pensar a política pública. Sempre é pensado dentro de gabinetes para uma parcela da sociedade, e aí toda a riqueza de construção que se faz não se pensa, né? Eu vou lendo aqui, comentando, depois vocês podem fazer os seus comentários e a gente, né, agora depois a gente pode. Eu não vou conseguir botar porque a da Loli, porque ficou muito grande, Loli, mas eu vou ler um pouquinho, que a Loli fala de um tema bastante importante, tá? Boa noite. Bom, falando em infância e adolescência, na minha opinião, tem que ver a situação das crianças com deficiência, pois eu sou mãe de um adolescente com deficiência. Digo que não há violência maior quando falta o remédio, dieta, os cuidados básicos para as nossas crianças. E parece que crianças e adolescentes são somente responsabilidade dos pais, onde muitas vezes se não entramos judicialmente, não somos respeitados nem tratados com dignidade. Ela segue no comentário, não consegui achar o comentário dela, então eu não vou passar a segunda parte, mas essa questão das crianças com deficiência, se vocês pudessem falar também agora, no final, né, nos nossos minutos próxima etapa da nossa live, né? Deixa eu ver aqui. Eu coloquei, gente, eu tinha colocado antes errado o telefone do Conselho Tutelar, agora eu botei certinho, porque eu botei 981, é 9911 81661, tá? 91 18 16 61. Deixa eu ver aqui. E a Luana coloca: quem deve dar exemplo naturaliza o trabalho infantil. Opa, o Júlio não tinha botado. Quem deve dar exemplo naturaliza o trabalho infantil. Criança deve estar na escola, não trabalhando. Então, segue para vocês, gurias e Júlio, né? Quem quer começar, não sei se vocês querem começar na ordem que começaram, para poder comentar. Agora eu vou deixar todo mundo na tela. Quem quer começar? Só comentando, assim, o Thierry, né, que eu acho que fez um comentário bem a Loli, ela botou ali, o Thierry é o filho dela, mas é a Loli, pode. Que é em relação a as crianças com deficiência, né, e isso é na verdade, o que são direitos, né? A gente tem que pensar o que são direitos, o que é direito, né? Direito é direito ao convívio familiar, né? Direito à liberdade, direito à cultura, né? Direito a todas essas políticas públicas. Isso são direitos, né? Que os direitos sociais, as gurias podem explicar até melhor que eu, que eles surgem lá com a Revolução Industrial, com essa ideia de direitos trabalhistas, né? As pessoas começam a vir do campo, né, migrar do campo para a cidade e começam a se pensar direitos trabalhistas. Então, direitos ele é um leque de direitos que as pessoas têm, né? E o ECA, ele trata, então, direitos para a infância, né? E direitos que são para toda uma população, né? Isso é um grande avanço, né? Pensando no que era o Código de Menores, que tratava uma parcela da população, que inclusive falava sobre a questão da destituição familiar por conta da pobreza. Então, a ideia dos direitos é direitos para todos, né? A partir do ECA, é um estatuto que prevê o cidadão de direito na sua diversidade, né? Incluindo raça, incluindo aspectos de classe, né? Então, é um direito para toda a população, né? Então, a gente muito bem trouxe a Fátima sobre a questão racial, que a gente tem crianças negras, na grande maioria são as mortas, são as crianças negras assassinadas, na grande maioria são crianças pobres, né, que não têm acesso às políticas, e então esses direitos são para todas elas, né? E quando a gente fala, mesmo quando se tem, né, o acesso aos direitos, né, e que às vezes a gente vê situações de violência nos âmbitos escolares, por exemplo, a gente tem mania de querer achar o culpado, né? Quando são violência entre crianças, né? Não existe culpado, né? Na lógica dos direitos a partir do ECA não existe culpados, né? Todos são crianças, né?
mediante qualquer julgamento. Então, a lógica de trazer uma lei, a lógica é trazer uma lei inclusiva, né, que perceba todas essas peculiaridades, né, então, crianças deficientes, crianças negras, né, de classes variadas, é uma lei universal, que foi uma lei que é considerada uma lei que é um avanço tremendo, né, então a gente tem que lutar para que isso ocorra, né, cobrar dos órgãos competentes, né, a questão dos remédios, né, que foi citado. Então, são coisas que são direitos sociais, né, então, que devem ser lutados, né. Só queria comentar a fala do Thierry, né, o comentário dele. Pode seguir na ordem, eu acho, para a gente não se perder. Eu acho que é a Carol agora. Pode ir seguindo, não vou nem falar os nomes. Então, assim, excelentes as contribuições que vieram, né, e sobre essa questão, assim, que a Loli traz, né, bom, com relação aos serviços que atendem as crianças com deficiência, seja na escola, em outros âmbitos, né, acho que daí as colegas da área da educação podem falar melhor, assim, mas o que eu posso estar contribuindo é no sentido de perceber, né, que essa criança com deficiência, né, que tem toda uma série de questões, assim, não está sendo assistida nos seus direitos. E isso que ela traz, assim, esse exemplo que a Loli traz, que é um exemplo que é uma vivência real dela, né, nos coloca a refletir, assim, o quanto essa legislação, o quanto esse estatuto que a gente defende, ele ainda está distante da vida da população. Né? Então, assim, a gente trabalha, bom, nós lutamos para ter leis que sejam inclusivas, mas tem um outro percurso que a gente tem que fazer, que é transformar o que está na lei numa vivência real, né? Então, assim, é o que a gente chama da exigibilidade. A gente também tem que ter direito a ter direitos, né? Enfim, e ela falando, assim, né, lendo aqui o que a Fernanda trouxe do relato da Loli, me parece um exemplo da violência institucional contra uma criança e o adolescente. Por quê? Por que é uma violência institucional, né? Eu estava falando antes dos vários tipos de violência, porque são instituições que deveriam proteger, que deveriam garantir acesso a direitos e estão reproduzindo violência, que é a violência do não acesso, do descaso, né? E quando a gente fala em infância e juventude, a gente tem que também olhar, bom, essas pessoas que nos governam, né, como trouxe o Júlio, seja no âmbito federal, estadual, municipal, tem políticas, programas, serviços, projetos, enfim, né, que fortaleçam o acesso das pessoas aos seus direitos ou não? Porque, bom, e daí já trazendo a questão que o Chu trouxe, né, do trabalho infantil, nós temos um programa da política de assistência, que é o PET, né, que tem o foco na erradicação do trabalho infantil, mas esse programa, ele faz parte de uma política que está sendo desmantelada pelo governo Bolsonaro. Né? Porque nós estamos vivendo uma era da desregulamentação de direitos. Esses direitos que nós já temos, que são tão frágeis, como a gente vê, né, na situação que a Loli trouxe, assim, esses direitos que estão previstos em lei, mas que ao menos a gente consegue exigir porque tem a lei, né? Eu penso assim, bom, as leis não bastam, mas quando a gente tem uma lei que determina isso, a gente consegue construir mecanismos para exigir os nossos direitos, né? Por mais que a lei não seja o suficiente, pior seria se nós não tivéssemos. Mas a gente está vivendo numa era de governos que eles desregulamentam todas essas legislações que nos dão a possibilidade de acessar os nossos direitos, né? Então, eu acredito que é muito importante trazer isso. E eu quero só concluir a minha fala, assim, né? Porque vários de vocês trouxeram isso e me colocou a refletir, né? A gente vive, parece que num contexto que tem tantos defensores da família, alguns políticos mais conservadores, enfim, mas que famílias que eles defendem, né? A gente está vendo o escândalo da deputada Flor de Lis, né? Que é um absurdo, assim, uma pessoa que se diz que tem 50 filhos, né? Eu não acredito que alguém possa ter 50 filhos, né? Porque, claro que tem famílias extensas, com 10, com 15 filhos, enfim, né? O que eu tô querendo trazer, assim, é qual concepção de família que ela tinha, né? Que
fazia as crianças trabalharem dentro de casa, discriminava, colocava as crianças ali por outros motivos, não para dar amor e carinho, né? Então, assim, acho que é uma outra questão para a gente pensar que sociedade é essa, né? Que dá a guarda também, né? Porque e também algumas situações ali parece que nem estavam regularizadas para uma pessoa como a Flor de Lis, né? Que defende a família tradicional, burguesa, enfim, né? Então, acho que são questões assim que ficam para a gente refletir, né? Quando as pessoas falarem, eu defendo a família, vamos questionar que família está sendo defendida, né? Porque com certeza não é como a Ju trouxe, né? Essa família que engloba infâncias, juventudes no seu sentido plural, né? Pessoas que vivem na periferia, enfim, né? Então, queria concluir trazendo isso. Acho que pode fazer tu, Ju, porque a Fátima caiu. Não, eu só gostaria de reforçar, então, a minha fala e dizer que, a respeito da colocação da Loli, que realmente existe esse tripé, né, que ela bem colocou, que culturalmente a gente enxerga a família como a principal responsável, né, pelas crianças e adolescentes, quando na verdade a sociedade e o Estado também precisam garantir. E como eu tinha colocado anteriormente, quando essa sociedade ela não tem a possibilidade de acessar todos os seus direitos, né, sejam por N motivos que foram, o Estado ele precisa ir ali e suprir esses direitos, né? E a Carol bem colocou, né? Uma vez que o Estado que deveria garantir, ele não está, ou ele não garante, ou ele dificulta esse acesso, aí isso passa a ser uma violência estatal, né? Uma violência institucional, né? E eu acho que eu fui completamente contemplada com a fala da Carol. Só gostaria de fazer um adendo a essa última fala dela a respeito da concepção de família, que é aquela família que a gente tem ali, né, que é criada justamente com aquele núcleo, né, heteronormativo, principalmente, né, para que a gente possa passar as heranças, né, e todo aquela concepção, né, que a própria sociedade capitalista criou, né, que não engloba a diversidade, a pluralidade, que é uma família que ela é hipócrita na sua concepção, porque, né, para além disso a gente vê que tudo que eles pregam na realidade, o que acontece nos bastidores é completamente oposto, né? Completamente do oposto do amor, da segurança, da proteção, né? Da proteção integral. Imagina o que é que virou a cabeça e a formação, né? São cidadãos em formação. Como é que se estrutura um adulto criado nesse cerne familiar, né? Corrompeu completamente, assim. Isso é muito difícil de recuperar. Então, acho que é mais ou menos isso. Fátima, pode ir tu, Fátima. Tinha caiu. Pois é, sabe que 2 pontos, né? Da questão das crianças e adolescentes, né, com deficiências. Aí eu acho que a gente ouve isso e mais ainda se torna importante esse tema que a gente está falando, né, que é dessa preservação, né, de ir atrás de se manter os direitos. Por quê? Porque, na verdade, não deveria, se a criança, né, que precisa, a criança, adolescente, que precisa fazer uso de um medicamento, né, que tem esse direito, né, de ter aquela dieta especial ou aquela terapia, não deveria ser preciso tu entrar na justiça para conseguir isso, né? É um direito. Então, é por isso que a gente está falando, quanto mais a gente ouve, né, esses relatos, mais a gente vê, assim, que se faz necessário que chegue um tempo que a gente não precise mais, né, ter que entrar na justiça para ser garantido algo que é direito, né? Então, por isso que é extremamente importante esse debate,
é extremamente importante que é bem isso, que a gente saiba, que as pessoas saibam do que elas têm direito, para buscar e exigir esses direitos, para buscar políticas públicas e eleger pessoas que queiram fazer essas políticas públicas realmente se efetivarem. Aceita tudo, né? E outra coisa, falando na questão de famílias, né, que a gente vê nessa, esse discurso todo, eu digo assim, é sempre perigoso quando a gente vê esses candidatos aí que falam bastante na família, porque é aquilo, para a família deles, para os filhos deles, é todo um direito, né? E aí para a gente, né, para a população, não é a mesma coisa. Então a gente está vendo aí que as máscaras estão caindo, então, infelizmente, embora que seja uma coisa ruim, é bom, porque as pessoas vão começar a perceber que a política, né, e durante as campanhas eles falam uma coisa e depois as máscaras vão caindo, né, que é toda uma hipocrisia, né, que eles pregam uma família perfeita e aí por trás a gente sabe que aí a gente está vendo, né, tudo aí o que está acontecendo. E são pessoas que se elegem com esse discurso, né, por isso que eu friso essa questão da família, são essas pessoas que se elegem com esse discurso tão fervorosamente defendendo a família e a religião e os bons costumes, a gente está vendo aí no que deu, né? Obrigada. Bom, Júlio, pode ir. é que a internet cortou em alguns momentos, eu perdi algumas falas. Mas, primeiro, agradecer, eu adorei esse bate-papo e os comentários também muito importantes. Eu só tenho uma questão, né, em relação a esses políticos que se apresentam como defensores da família a partir de um imaginário que a gente sabe como é, né? É lá pai, mãe e possivelmente um casal de filhos e as pessoas são brancas. Mas eu faço uma reflexão, eu trabalhei em 2010, no censo de 2010, eu trabalhei como agente censitário. E é interessante pensar que essa construção, essa lógica, essa concepção de família está muito distante da realidade das famílias brasileiras, porque as famílias brasileiras são extremamente diversas. E aí eu não falo nem não somente que é o que eles querem combater também, né, dos casais homoafetivos, mas falo de ter umas mais variadas configurações, de ter, né, tio, tia, irmão, primo, agregado, e é puramente uma lógica panfletária ideológica conservadora. É isso, porque na realidade das nossas configurações familiares tem das mais variadas diversidades, né? E, enfim, construções de, né, pegar as localidades mais em bairros e vilas mais afastadas do centro, tu vai ter né, pátios com várias casas e as mais variadas configurações, né? Então, para além da hipocrisia que vocês já bem falaram, né? Mas acho que nós temos, né, uma tarefa coletiva muito importante, que é informar as pessoas nos nossos mais variados espaços de atuação. Assim. Saiu do debate, infelizmente, aliás, acho difícil dizer se em algum momento esteve, mas com certeza no momento atual em que se fala bastante de política, mas se fala muito com ódio, com tomada de posicionamento sem reflexão, e não está no debate, por exemplo, o que é uma política pública, o que é direito, o que são direitos, quem tem direito, quem são os cidadãos e cidadãs, né, de direito, sujeitos de direito. Acho que nós temos uma tarefa que é uma tarefa básica, eu diria isso, mas infelizmente nós não temos noção dos nossos direitos. E, para piorar, nós estamos perdendo eles, assim, né, às vezes quase que de uma noite, da noite para o dia. Pensar o que foi a reforma trabalhista, pensar o que foi a reforma da Previdência. Nós estamos num processo de perda de direito muito agressivo.
E essa é a política, no fim das contas, essa é a política que defende o governo federal, o governo estadual tem defendido, o governo municipal de Pelotas também defende, quando é só ver a relação que tem com os seus funcionários públicos, né, que é uma política de retirada de direitos. Sobre uma lógica que essas medidas, né, essas que eu citei de exemplo, sobre uma lógica que isso vai fazer o Brasil crescer, que vai gerar mais emprego, e a gente está vendo na reforma trabalhista ia ter mais emprego, não teve. Né? A reforma da Previdência, o Brasil vai crescer, vai ter investimento de fora, não teve. PEC das terceirizações, mesmo discurso. E avança-se na perda de direitos, a gente não tem, né, porque não vem essa contrapartida, esse bônus, né, não avançou, não teve o impacto ainda que foi prometido, mas tem a tal da carteira verde e amarela, que é um absurdo isso, da gente abrir mão de direitos para conseguir ter um emprego, só que nem emprego tem. E aí a gente vai nessa fala, nessa defesa do trabalho infantil, mas trabalho infantil aonde? Só se for de forma escravizada, que na prática provavelmente é isso que o governo, que o presidente defende, né? Trabalho em canavial, deve ser isso, que acontece no Brasil, né? A gente tem, inclusive o Brasil é um recordista em trabalho escravo, né? Então, acho que nós temos como papel, né, um dos vários nossos papéis, nós somos ativistas dos mais variadas frentes, né, mas também de informar as pessoas dos seus direitos e o quão importante é a gente lutar por eles, lutar pela garantia deles, e infelizmente a gente não está podendo lutar por mais. Infelizmente, nós estamos no momento de nos defender, né, mas o que é extremamente retrógrado, né? Em vez, porque a gente discutia nos avanços possíveis, né, um tempo atrás, nos avanços possíveis na Constituição de 88. Hoje, a nossa tarefa tem sido para que ela seja executada, né? Para que ela não, para o que está presente nela seja executado e para que não se retirem direitos como, né, saúde pública de qualidade, educação. Né? Então, eu acho que esse é o que eu queria dizer, assim, dessa nossa tarefa coletiva, e encerro, né, de novo, parabenizando as intervenções, essa atividade foi excelente, é um tema importante, né, e está conectado com, né, a gente falou sobre os mais variados temas, está conectado com a nossa concepção de sociedade, né? Nós queremos, de fato, o que nós queremos é uma sociedade melhor, uma sociedade de bem-estar para todo mundo, né? Então, essa a nossa missão, e a gente, né, se ocupa dos mais variados locais de atuação para que nós chegamos a atingir essa sociedade que nós, né, visualizamos que está sob ataque. A verdade é bem essa, mas, né, nós somos teimosos e seguimos insistindo em não arretar pé, por mais que a conjuntura não seja das mais fáceis, mas a gente segue insistindo porque é para o bem comum. Né? Valeu, boa noite a todas e todos. Muito obrigada, eu só agradeço, né, essa participação de vocês todos. Antes de finalizar, vou só fazer 2 comentários assim que me chamaram bastante atenção. A gente tem aí um governo que defende a família, esse modelo de família tradicional, né, um modelo excludente, o cidadão de bem, né? O que defende a família, mas que valores são esses defendidos, né? Quando a própria família, infelizmente, é uma das primeiras instituições que mais, né, dentro das instituições que violam direitos, a família, essa família pautada, né, na heteronormatividade, no patriarcado, é a que, infelizmente, tem, né, pratica uma série de violências, né, contra as crianças e adolescentes. Também me chamou a atenção, né, uma questão que a gente precisa problematizar e precisa pensar, né, e precisa denunciar, que é a própria portaria, né, 2282, a gente não colocou muito, né, esse tema aqui, mas a portaria 2282, que dificulta e criminaliza, né, o procedimento de aborto em casos de estupro. Então, infelizmente, esse é um direito que está sendo atacado nesse momento. As mulheres, né, estão tendo esse direito dificultado pelo governo, um governo que se diz a favor da vida, mas que vida é essa que ele se diz a favor, quando a gente tem aí
meninas, né, dentro das pessoas, das mulheres que são violentadas, que são estupradas, a gente tem aí 54% desse dado, né, de pessoas que são estupradas são meninas menores de 13 anos, ou seja, crianças. Crianças estão sendo estupradas e não vão ter dificuldade agora de poder fazer um aborto seguro, que está lá na legislação e que é acessível. Deveria ser acessível. E que agora, em tempo de pandemia, a gente vê aí uma diminuição, inclusive, de hospitais que façam esse procedimento, né? Porque, enfim, né, estão se organizando aí para combate à pandemia, e, além disso, ainda tem essa portaria que é criminosa, e que não é a favor da vida coisa nenhuma. Na verdade, é um ódio às mulheres, né, um ódio às nossas vidas, infelizmente, e um ódio, inclusive, também, né, à própria infância, né, a próprio direito a poder ter uma infância feliz, né, e com direitos, né, que não sejam violadas essas crianças e esses adolescentes. E, infelizmente, né, dentro quais são as mulheres que são mais atingidas também, a gente tem aí um percentual de mulheres negras, né, 51%, ou seja, são as mulheres negras que são violadas e que não vão ter acesso, infelizmente, a um aborto seguro. Então, assim, ó, é uma série de problemas que a gente tem que estar aí, infelizmente, denunciando e agindo, né, diante dessa pandemia, ainda tentando se organizar para poder agir contra essas medidas que são totalmente contrárias às nossas vidas. Eu agradeço a participação de todas, né, vocês, do Júlio também, que é o nosso pré-candidato à prefeitura, e que tem trazido esse debate, né, tem pensado sobre tudo isso. Agradeço a participação de todas as pessoas que estiveram aqui hoje também, né, colocando as suas reflexões, enfim, a sua visão, né, sobre esse tema. A gente está com 1h45, as nossas lives sempre são muito compridas, mas elas são temas importantes, né, que a gente tem que tratar e que não são tão simples assim da gente debater. Mas certamente é uma aula, né? Essa live aqui está uma aula, com certeza, para todas as pessoas que quiserem assistir, enfim, né? Tem vários elementos aí trazidos. Obrigada, gente, obrigada de coração, tá? Que a gente tenha uma boa semana, né? Uma semana de luta e também de vitórias, tá bem? Obrigada a todas e todos. Valeu.